Olá, meus caros. Hoje nós vamos apontar para a construção de algumas ideias fundamentais e dos conceitos principais que estão presentes no livro Por que as Nações Fracassam, de Daron Acemoglu e James Robinson, que é o livro mais lido no campo da NEI, a nova economia das instituições, que já rendeu 7 prêmios Nobel. Nós já fizemos isto no canal em tempo e depois fizemos uma série desdobrada de 3 vídeos sobre esse mesmo livro e depois, recentemente, agora na era da pandemia, em contato com uma disciplina que chama-se A Nova Economia das Instituições, nós começamos a marcar capítulo por capítulo um projeto que ainda nós não chegamos a esgotar os 15 capítulos desse livro. E não fizemos a síntese do capítulo 3, que é o capítulo principal. Já vi resenhas no YouTube onde as pessoas se referem ao capítulo 13, que é o capítulo que chama-se Por que as Nações Fracassam Hoje, acreditando que é o seu capítulo principal, e não dão pistas, né, de que leram o capítulo 3 e nem citam os conceitos que são desenvolvidos no capítulo 3, que é o capítulo principal. E nós aqui nesse vídeo, como já fizemos lá no canal Em Tempo, que é um canal que trata de economia e de política, aqui que é um canal de cultura e de arte, nós marcaremos essas ideias que se justificam por 2 motivos. Primeiro, porque instituições envolvem valores, inclusive os religiosos, né? Envolve comportamento, envolve uma mentalidade que tem a ver com as questões culturais que determinam o comportamento humano. Então, justifica-se por isso. E justifica-se também porque nessa semana, a partir de amanhã, nós temos uma interação com uma turma que vem se mostrando muito promissora e acho que isso motivaria com que nós pudéssemos criar esse vídeo aqui também nesse canal para enriquecer essa discussão, ok? Então vamos começar aqui com os elementos que dizem respeito à própria definição de instituições. Instituições são um conjunto de práticas, valores, regras formais ou informais, poder que determinam a forma como os agentes interagem em sociedade, fazendo com que algumas expectativas sejam mais esperadas do que outras, né? E, portanto, de que alguns acordos, alguns contratos sejam mais cumpridos do que outros. Pensar o agente, partir de elementos que são, na verdade, não estritamente econômicos objetivos, como o custo de produção, pagamento de aluguel, de salários, de lucros, de renda, o pagamento de tributos, mas veio da ideia de um monitoramento que envolve, na verdade, o custo de transação, que é tomar informações pré a tomada de uma decisão e pós a tomada de uma decisão, seja ela uma decisão de produção, reposição de estoque ou uma decisão mais crucial como a decisão de investimento, né? E ao redor desse custo de monitoramento estão as instituições. Quanto mais confiáveis ou mais previsíveis, menores são os custos de transação. E para que eles sejam menores, né, eu preciso ter instituições que sejam mais regulares e mais virtuosas. Essa é uma ideia geral que surgiu em 1937 no trabalho de um autor chamado Ronald Coase, que acabou vivendo muito tempo. Ele viveu 102 anos, portanto, o suficiente para começar a existir o Prêmio Nobel, que não existia quando ele escreveu o livro, né? E depois ganhar o próprio Prêmio Nobel, ele que é o fundador dessa área. Ao mesmo tempo, é um autor que é o propositor do artigo mais lido no mundo até hoje na área de direito. E ele mesmo era professor de direito, não professor de economia, né? E isso já dá um indício de como essa é uma área multidisciplinar e, portanto, com uma inferência muito grande para diversos campos do conhecimento. A disciplina nós tivemos no semestre passado, teve gente de História, Geografia, Economia, Contábeis, Administração, Direito. Em alguns momentos, né, que a gente marcou uma discussão com o pessoal de Psicologia, de Física e de cursos aqui que provavelmente eu vou me esquecer. Então, é muito importante. Agora, só que Daron Acemoglu e James Robinson fizeram um livro que não tem equações, que não tem tabelas, não tem gráficos, né? E com uma redação burilada para chegar no grande público, para pessoas que sequer têm ensino superior, ou para pessoas de áreas mais distintas, enfermagem, medicina, direito, né? A ponto que esse é um livro muito lido no mundo
e nós vamos explorar a ideia que começa a ser germinada no capítulo 1, onde é abordada a questão das Américas. Primeiro, uma ênfase para as Américas espanholas, de domínio da Espanha, principalmente o Império Inca, aqui no atual estado do Peru, né, na nação do Peru, e lá no atual estado do México, onde os espanhóis, diferente dos portugueses, que não são abordados nesse capítulo, são abordados os espanhóis e os ingleses, onde os espanhóis acharam rapidamente ouro e começaram a criar instituições de exploração, de subjugação. E ao criar essas instituições, né, e a opressão, o direito de expressão, o direito de liberdade, a preocupação com a igualdade de acessos à oportunidade, inclusive à educação, as riquezas do trabalho obtido numa atividade social, já que a economia é uma atividade social, elas foram sendo suprimidas, né, em detrimento de uma estrutura que explorava as Américas. Uma parte muito interessante desse capítulo é quando ele trata de uma seção chamada Jamestown, né, que é uma cidade inaugural nos Estados Unidos, um vilarejo inaugural dos Estados Unidos, que rompe muito com essa ideia de que os ibéricos vieram aqui para explorar, né, portugueses e espanhóis, mas que os americanos construíram uma nação melhor desde o início. Não é nada disso, né? O Império Inglês do século XVI era um império muito pequeno, diante de grandes nações. Vocês não têm ideia, vocês brasileiros e alguns portugueses, talvez que me encontrem, os portugueses têm talvez mais noção que os brasileiros, mas Portugal era um grande império, né? Existem relatos que lá no extremo asiático, quando um barco holandês, um barco inglês via um barco português, uma frota portuguesa, eles se afastavam, né? Eles ficavam com as sobras daquilo que os portugueses não exploravam, eles temiam. Então, o que é que acontece? Havia um mito de que, na verdade, ou uma indicação de que o ouro é encontrado mais próximo dos trópicos. Daí a parte norte da América ter ficado jogada às traças e o impériozinho inglês veio e se aportou por lá. Né? Não tinha muita intervenção, mas não conseguiu criar, né? Tentou criar um modelo de exploração espanhol, mas dada a configuração geográfica e a posição dos nativos americanos, né, na América do Norte, os índios americanos, chamados hoje de índios americanos, né, eles resistiram, né, fizeram os exploradores passar fome, desistirem, voltarem, tentaram vir de novo e dessa vez tentaram subjugar os próprios ingleses, né? Só que a própria situação geográfica novamente permitiu a fuga desses ingleses que seriam escravizados pelos próprios ingleses, né, e sendo abrigados por quem? Pelos índios americanos, olha só, que depois seriam exterminados por esses mesmos descendentes de ingleses. Né? E por conta disso, a Inglaterra desistiu de fazer a mesma trajetória de exploração que os espanhóis vinham tentando fazer. E conseguiram, então, estabelecer uma nova forma de colonização, e nessas aldeias, nesses vilarejos, nesses condatos, né, que tinham inicialmente a estrutura administrativa que havia lá na Inglaterra. A Inglaterra não tem estados, mas ela tem condatos até hoje. Né? Londres, por exemplo, tem 3 condatos. E os Estados Unidos têm os estados que tem aqui no Brasil, mas tem os condatos que tem na Inglaterra e que não existe no Brasil. Então lá tem município, tem condato. Um condato pode ter vários municípios, né? E um estado tem vários condatos. E o xerife são xerifes de condatos, tanto na Inglaterra, lá da época do Robin Hood, lembre-se disso, não tinha xerife lá, aquele xerife de arma agora nos Estados Unidos, não de cavalo e lança, né? Ele é um xerife de condatos também, conforme a lei inglesa. Então, essas instituições não vingaram exploradoras nos Estados Unidos, porque as comunidades que chegavam depois com a chegada dos puritanos foram exigindo seus próprios direitos e foram depois, com os próprios puritanos, né, instalando uma reprodução da organização social inglesa. Não por bondade dos ingleses, por superioridade cultural ou institucional, mas porque não houve como subjugar, como tentaram e foram bem-sucedidos os espanhóis. O capítulo 2 desenvolve a ideia das ideias que mais estão nas nossas cabeças, e é incrível como as pessoas chegam ao ensino médio ainda imaginando isso. Algumas pessoas dizem, se a gente fosse colonizado por ingleses seria melhor. Pô, gente, vocês nunca ouviram falar de Guiana Inglesa? Nunca viram falar dos países aqui na
na América Latina e no Caribe, que falam inglês, que são profundamente explorados, subdesenvolvidos, mal baixa educação, não tem virtuose tecnológica. Né? A Inglaterra foi a maior colonizadora da África. A África é um paraíso, minha gente. Né? Mas tem brasileiro com um espírito vamos chamar mesmo, de cachorro vira-lata, né? Que fica incorporando essas autocensuras que não tem fundamento histórico. Se tivesse, ainda vai lá, mas não tem. Né? E o que é que acontece? Lá, então ele tenta se contrastar com essas coisas da barreira linguística, da barreira cultural. Ele vai mostrando lugares que têm a mesma cultura, mas na África, e desenvolveu uma instituição num lugar e uma instituição da outra. A instituição mais virtuosa prosperou e o outro lugar que está, né, com a mesma língua, com a mesma cultura e com as mesmas raízes históricas tiveram consequências bastante diferentes. Isto tanto lá na África, como exemplos na Ásia, exemplos nas Américas também. Né? Por exemplo, você pega uma cidade do Rio Grande que divide os Estados Unidos do México, e você vê uma cidade, duas cidades, uma do lado do outro do rio, as duas falam espanhol, as duas têm a mesma origem histórica, as duas têm a mesma cultura, as duas têm a mesma demografia, né? São descendentes de espanhóis e índios nativos. Mas, no entanto, a que está lá nos Estados Unidos tem um grau de desenvolvimento e a que está no México tem outro, porque as instituições americanas chegaram lá, diminuindo o índice de mortalidade, aumentando o grau de segurança, né, defesa, garantia da propriedade privada, e a do México, a expectativa de vida é muito menor. Né? Então, ele vai destruindo, ou debatendo, ou desconstruindo a ideia de que uma superioridade cultural, a ideia de que há uma questão geográfica. Tem gente que acreditava que, na verdade, a diversidade de espécies vegetais propiciava o desenvolvimento de alguns lugares mais do que outros. Outros achavam que o clima, né, onde o sujeito fica mais indolente quando é mais próximo dos trópicos. Né? E ele vai desconstruindo essas ideias para que no capítulo 3 ele construa, né, então coloque de fato as sementes no terreno preparado pelo capítulo 1 e 2, as sementes que apontam, né, de que o argumento, a tese central deles é de que as instituições são as responsáveis pela diferença do desenvolvimento social e econômico das instituições. E separa as instituições em dois grupos, instituições econômicas e instituições políticas. E cada um desses grupos é separado em mais duas instituições. Né? As instituições econômicas inclusivas e as instituições econômicas que nós poderíamos chamar exploradoras, que eles chamam lá de extrativas. E, por outro lado, nas instituições políticas, existem aquelas que são inclusivas e aquelas que são igualmente extrativistas. O que é que tem numa instituição política inclusiva? Ela dá mais chance da sociedade decidir para aquilo que tem um impacto coletivo, aquilo que não é privado, e ao mesmo tempo permite, entre outras características, né, a rotatividade de partidos ou de pessoas no poder. Em contrapartida disso, nós temos instituições que são mais autoritárias e que acabam, na verdade, não permitindo a incorporação dos desejos, das preferências coletivas, né, em detrimento de um grupo que se beneficia política e economicamente do Estado. Do outro lado, lá eu tenho as instituições econômicas inclusivas, onde eu tenho uma maior oportunidade de abrir negócios para começar a partir da garantia da propriedade privada, né, mas também por uma série de circunstâncias que são além de cada negócio, né, como, por exemplo, o sistema educacional. O resultado disso é que eu tenho maior oportunidade de abrir negócios e desenvolver coisas inovadoras, porque se elas forem bem-sucedidas, eu tenho garantias de que os frutos delas poderiam ser apropriados por seus inventores ou pelos seus investidores ou por ambos. Desse modo, essas instituições propiciam um crescimento mais virtuoso, especialmente um desenvolvimento tecnológico, com o surgimento de inovações. Ao contrário dela, eu tenho instituições que não garantem a propriedade privada, que têm, na verdade, uma incerteza institucional muito grande sinalizada para cada agente econômico,
de modo com que as pessoas não tenham a convicção de que seus esforços poderiam ser apropriados por elas mesmas, poderiam ser apropriados por outros, né? Como, por exemplo, a garantia de patentes, né? O empreendimento, a propriedade privada, o fruto de uma colheita, de uma invenção ou de um investimento numa área determinada. Bom, isso aí é construído nos 3 primeiros capítulos, e a partir dali, né, entre o capítulo 5 e o capítulo 12, ele vai construindo algumas ideias, e a principal ideia que ele construi é que, na verdade, tem nações que têm pequenas diferenças iniciais, né? Que você, ao olhar que historicamente o dado de uma Espanha e de uma Inglaterra, em um certo momento, você não vê diferenças que são muito relevantes, mas ao longo do tempo, essas diferenças vão gerando, né, oportunidades nas instituições mais virtuosas, em detrimento das não virtuosas, ou que concentram mais poder, né, e também que exclui mais a iniciativa privada, por uma série de motivos, né, entre os quais, sim, aquilo que a população em geral imagina aqui do Brasil, né, de que o próprio desenvolvimento econômico ele pode contestar o poder de um soberano. E era exatamente esse o caso de Frederico I, que é o pai da princesa Isabel, casada com Dom Pedro II, né? Aqui no Brasil. Portanto, tem raízes muito grandes com o Brasil, como é o caso dos russos, como é o caso dos espanhóis, e que essas pequenas diferenças que parecem iniciais num primeiro olhar, muito pequenas, elas são acumuladas ao longo do tempo, de modo que geram um patamar de diferenciação entre as instituições que é muito acentuado na hora que você olha não como um prisma de uma época, mas como um prisma dos séculos, né? Então, quando eu chego no capítulo 13, eu tenho uma aplicação de diversos países do mundo, África, Ásia e Américas, né? Que é uma aplicação desses conceitos, das pequenas diferenças, das instituições que são extrativistas ou não extrativistas, né? E eu vou tendo um livro que, na minha leitura, é o livro que de maior diversidade de exemplos, né, no tempo e no espaço, continentes e países de épocas, impérios de épocas bastante diferentes, coloniais, não coloniais, né, pré-medievais, medievais, pós-medievais, né, mercantilistas. É um exemplo muito grande que a própria bagagem cultural de quem lê um livro como esse, ela é muito enriquecida do ponto de vista histórico, serve como você, como cidadão, como ser humano, mas ao mesmo tempo como um agente que discute política, porque o número de exemplos que são dados são enormes. Esse livro faz uma grande aposta na democracia formal burguesa, né? Ou a democracia representativa liberal, que foi desenvolvida na Inglaterra, depois incorporada num presidencialismo nos Estados Unidos. Eu acho que essa aposta vingou em alguns países, né? Mas ela não é tão decisiva do ponto de vista político, mais do que os elementos que os próprios autores colocam como elemento de centralização do Estado e estabilidade das instituições políticas. Esses me parecem ser muito mais relevantes, né? Explicariam o caso da China e da Coreia, porque a Coreia se desenvolveu numa ditadura, mas era uma ditadura política, mas era inclusiva do ponto de vista econômico, mas tinha uma estabilidade do Estado, né? E a China, que está longe de ser uma democracia liberal, hoje a Coreia é uma democracia representativa, né? Mas se desenvolveu antes que fosse uma democracia dessa natureza, uma estrutura política dessa natureza, e no caso dos chineses, nunca se tornaram uma democracia, nunca em toda a história da China, e não tem a menor pista que um dia vá acontecer, mas tem a centralidade, tem a estabilidade que permitiu o desenvolvimento, né? Outras críticas que foram feitas, eu coloquei um pouco desse debate lá no Canal em Tempo, mas aqui a gente já superou bastante as nossas expectativas. Eu vou terminar esperando que isso seja um motivo aí que enriqueça a nossa discussão no dia de amanhã. Um abraço a todos e até breve.